Oi, turminha do segundo ano. Olha eu aqui de novo para mais uma aula. Hoje é aula interdisciplinar. Fizeram o cabeçalho, tá tudo bonitinho o caderno. Então nós vamos iniciar. Olha, hoje nós vamos trabalhar aqui na página 19, tá? Na página 19, nós vamos falar um pouquinho de atividades no tempo, organização de atividades no tempo. Observando aqui, nós vemos duas agendas. Ó, uma é da Laura, outra é da Beatriz. Olha, Laura e Beatriz. Acho que eu conheço essas meninas, né? A Laura e a Beatriz colocaram aqui, ó, um cronograma, né, do que elas fazem, do que elas fizeram no dia 19 de março, numa terça-feira lá, de 2019. Então, a verdinha aqui é da Laura e a rosinha aqui é da Beatriz. Então, a gente tem que primeiro olhar, ler direitinho, né? Ver o que elas fizeram de manhã, de tarde, de noite. E depois responder as questões aqui embaixo. Em qual período do dia, olha lá, do dia, gente, Laura e Beatriz vão à escola? Só eu olhar aqui e olhar aqui. Que período será? Olha lá, ó, aqui eu tô vendo a Beatriz com uma prova de matemática. E aqui eu tô vendo a Laura com uma prova de história. Que período é esse? Tá fácil, pessoal. Qual atividade Laura realizou antes da aula de dança? Tenho que olhar lá também, ó. A aula de dança tá aqui. O que será que ela fez antes disso? Tá? Turminha que não sabe ler, pessoal aí, pessoal responsável, papai, mamãe, quem tiver com vocês, vai dando uma força, né? Vai ajudando vocês aí na leitura. Embaixo, qual atividade Beatriz realizou depois da prova de matemática? Tudo observação, pessoal. Eu tenho que olhar, ó, aqui é a Beatriz, né? Para poder responder essa, eu tenho que olhar a agendinha da Beatriz. E assim, vamos responder todas, tá bom? A última é uma resposta pessoal, então vocês que vão pensar também. Seguindo as nossas atividades, nós temos a página 20. E o que fala na página 20? Olha lá. O texto a seguir apresenta uma sequência lá. Então, a gente tem que olhar esse texto aqui da vida do Antônio. Ó. Um dia na vida de Antônio. É parecido lá com o do Roberto, que vocês fizeram nas páginas anteriores. Então, aqui, ó, observem para vocês verem. Só de olhar aqui, ó, no escrito mais forte. Antes, durante, depois, enquanto. Então, a gente está vendo aqui, ó, que fala do tempo. Vamos ver antes. O que é que o Antônio fez antes? Antes de ir à escola, Antônio arrumou o quarto com a sua mãe e fez a lição de casa. Então, foi o que ele fez antes, olha lá, ó, antes de ir para a escola. Agora aqui, durante a tarde, o que aconteceu? Antônio foi à escola no recreio. Ele jogou futebol e trocou figurinhas com seus colegas. E depois? Depois, olha lá, falando do tempo de novo. Depois da escola, Antônio foi com o seu cachorro à casa de seus primos para brincar. Em seguida, Antônio voltou para casa e jantou com sua família, enquanto combinavam uma visita ao museu no fim de semana. Mais tarde, olha lá o tempo de novo, mais tarde leu uma história e foi dormir. Então aqui, ó, tudo o que aconteceu no dia, né, aí na rotina do Antônio. E na imagem a gente percebe tudo que ele está fazendo e que foi falado aqui no texto. Em cima disso, nós vamos responder aqui embaixo. Quais expressões do texto indicam a passagem do tempo? Olha lá, eu falei do tempo aqui para vocês, ó. Antes, durante, depois, enquanto. Só prestar atenção. Em quais lugares Antônio esteve ao longo do dia? Temos que rever aqui, ó. Aqui fala que ele foi para a escola. Fala aqui, ó, que ele arrumou o quarto. Depois ele foi passear com o cachorro na casa dos seus primos. Então, vocês vão observar aí tudo que ele foi fazendo, tá? Os lugares que ele esteve. E na nossa última página, lá em cima, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente vai pôr a ordem no tempo. O que aconteceu primeiro, o que veio no segundo tempo, e depois no terceiro e no último.
Então, aqui são 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá ok? Não é difícil também. É só a gente pensar o que acontece primeiro, o que acontece depois, lá na vida do Antônio. Se precisar, releia. Preencha o esquema a seguir com as atividades que Antônio realizou durante o dia. Então, antes de ir para a escola, durante a tarde e depois da escola. Também eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Só olhar no texto de novo e lá nas imagens, né, que mostram a rotina aí do Antônio. Agora é a sua vez. Desafio aqui embaixo. Você vai fazer uma rotina das suas atividades. Eu quero ver essa sequência aí, hein? No caderno bem bonitinha, tá? O que você realiza ao longo do dia? Na hora que acorda, né? Na hora do seu almoço, à tarde, o que você faz? Então, você vai organizar aí a sequência do seu dia, ok, pessoal?